A história começa com o nosso protagonista chamado Eiji decepcionado, pois hoje era para ele ter um encontro com sua namorada em seu aniversário. Isso até ela mandar uma mensagem para ele dizendo que surgiram atividades do clube e que ela não poderia sair. E ele, entendendo, responde que estava tudo bem e que ela não precisava se preocupar, desejando boa sorte para ela em suas atividades. Sua amiga de infância chamada Miyuki se tornou sua namorada após ele ter se confessado para ela no Natal do ano passado. Ela sempre foi admirada como uma idol, e se não fosse por eles dois serem amigos de infância, ele jamais conseguiria falar com ela normalmente, muito menos namorar com ela. Já tinha se passado meio ano desde que eles começaram a namorar, e por conta dele ser muito hesitante e indeciso, eles dois nem sequer se beijaram ainda. Mas ele jamais pensava que ela iria dar um bolo nele logo no primeiro encontro dos dois como um casal, e que além disso ele tinha tudo perfeitamente planejado. Andando pela rua, ele passa na frente do cinema onde iria assistir um filme com Miyuki. E assim ele começa a imaginar uma cena dos dois no cinema, onde ele pega na mão dela. Só isso já é o suficiente para um garoto puro como ele ficar totalmente corado e envergonhado, decidindo assim seguir seu caminho. Até que de repente ele acaba se desviando de seu caminho e se depara com um lugar diferente do habitual. Ele acabou entrando por engano no distrito de motéis, e todos naquela rua sem exceção estavam agindo de forma apaixonada, deixando nosso garoto mais uma vez corado. E assim a cena dele e Miyuki em um quarto vem à sua mente, os dois sentados na cama e ela puxando ele, pronta para dar o próximo passo na relação. Imaginar isso deixa ele ainda mais envergonhado, se chamando de idiota por ter pensamentos tão depravados com sua doce namorada. Até que de repente ele ouve uma voz bem familiar de um casal que passava por ele. E sim, ali estava sua doce namorada, agarrada em outro cara e com um sorriso enorme no rosto, deixando Eiji incrédulo com aquela cena diante de seus olhos. Ser pega no ato obviamente deixa ela muito aflita, ao mesmo tempo que Eiji ainda não conseguia processar se o que estava acontecendo era mesmo verdade. Isso faz os dois perguntarem ao mesmo tempo o que cada um deles estava fazendo ali. Mas antes de alguma resposta, Eiji tenta puxar ela pelo braço exigindo respostas. E na hora em que ela fala que ele estava machucando seu pulso, ele a solta e se desculpa. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, o cara loiro que estava com Miyuki dá um soco na cara dele, o fazendo voar longe. E ao mesmo tempo em que Eiji permanecia incrédulo com a situação, o homem loiro pergunta o que diabos ele estava tentando fazer com sua garota. Ao ouvir isso, Eiji pergunta sobre o que ele estava falando, sendo que Miyuki é a traidora ali. Mas o loiro com um sorriso convencido pergunta se ele por acaso era algum stalker, e então pede para Miyuki falar algo também. Algo como o fato dela só estar namorando com ele por eles dois serem amigos de infância, ou em como ele é entediante, além do fato de que suas mãos suadas são nojentas quando ele tenta segurar as dela. E enquanto Eiji permanecia em choque com aquilo, algo ainda mais cruel sai da boca daquele cara loiro. E isso é quando ele revela que ela sempre diz essas coisas de Eiji quando eles dois estão juntos na cama. Aquelas palavras foram como uma facada para o prota. E ao mesmo tempo que a traíra permanecia em choque por terem descoberto sua aventura, o cara loiro pergunta o que tinha de errado. E que se ela ainda gostasse de Eiji, para ele estava tudo bem em terminar tudo com ela ali mesmo. E assim ele dá a ela uma escolha, terminar com ele ou com Eiji ali e agora. Sem sequer questionar, Miyuki rasteja igual uma ratazana para o cara loiro, implorando para ele não jogar ela fora e dizendo que não será capaz de continuar vivendo se ele a abandonar. Ver aquela cena repugnante diante de seus olhos faz o prota ficar ainda mais chocado com tudo aquilo. E enquanto o cara loiro passava a mão na cabeça de Miyuki como se dissesse que ela foi uma boa garota, ele de repente solta um sorriso malicioso para Eiji. E voltando a atenção para ela, ele fala que desde que ela entenda as prioridades ali, ela estava perdoada. Mas não contente com toda aquela humilhação, ele exige que ela diga em alto e bom som quem é Eiji de verdade para ela. E ela rapidamente obedece, dizendo que Eiji era seu amigo de infância, mas que ele é grudento como um stalker. E mantendo um sorriso frio e olhos turvos, ela fala que Eiji é um namorado horrível e abusador. E aquelas palavras terminam de destruir Eiji por completo, já que aquela não era a Miyuki a qual ele se recordava. E como se não fosse suficiente, o cara loiro manda ela terminar de falar o resto para aquele stalker iludido. E dessa forma, Miyuki envolve seus braços nele e fala que não pode mais ficar com Eiji a partir de agora, e que além disso não é para ele falar com ela novamente na escola. E foi depois desse dia que a vida cotidiana feliz de Eiji começou a desmoronar. E após essa introdução cruel, Eiji chega em casa totalmente quebrado mentalmente, mas sendo recebido de forma aconchegante por sua mãe e irmão mais velho. E quando seu irmão pergunta se ele queria algo para comer, Eiji dá uma resposta curta, dizendo que estava bem, e então sai calado, deixando sua mãe preocupada.
Depois de tudo aquilo, Eiji ficou lá, deitado em sua cama por conta daquele choque, e tudo que ele poderia fazer era esperar o tempo passar. Sua mãe, preocupada, pergunta se ele não iria comer nada, e ele responde que não. E com os olhos ficando cada vez mais turvos, Eiji fala em pensamentos que não conseguia parar de ter os mesmos pesadelos uma vez após a outra. Esses pesadelos eram obviamente Miyuki montada em outro cara enquanto falava todo tipo de coisa maldosa sobre ele. E dos dois mandando ver ao mesmo tempo que ele via tudo do outro lado, incapaz de fazer algo para sair daquele pesadelo e implorando para que tudo aquilo parasse. E então acordando assustado. Ele até mesmo começou a desenvolver o medo de pegar no sono depois daquilo, mas como o final de semana tinha acabado, ele precisava levantar-se, arrumar e ir para a escola. E no caminho ele é parado por um amigo, perguntando como foram as coisas com Miyuki em seu último encontro. E Eiji tenta disfarçar com um sorriso falso, até notar que Miyuki estava em sua frente, conversando normalmente com uma amiga e sorrindo. Isso faz ele se lembrar de quando os dois eram crianças e ela ofereceu se casar com ele após perguntar se ele se interessava por alguém, o deixando totalmente envergonhado na época. No corredor da escola ele toca nela, e ela parecia surpresa ao vê-lo. Isso até que sua amiga afasta ela dele, e o chamando de abusador, ela fala para ele não ousar se aproximar de Miyuki novamente. E enquanto ele ficava sem entender nada, a garota novamente puxa Miyuki, e fala para Eiji que se ele continuar seguindo Miyuki, ela não irá deixar passar despercebido. E saindo dali, a garota dava conselhos de como Miyuki precisava tratar esse tipo de stalkers. E ao mesmo tempo que ela concordava com os conselhos, Eiji, que ouvia tudo aquilo, fica ainda mais abatido. Até que algum tempo depois em casa, enquanto ainda permanecia escondido na cama, ele recebe uma notificação em seu celular. Ao olhar, ele nota que era alguém enviando mensagem para ele em uma conta desconhecida. A mensagem dizia que ele era desagradável e que era para ele desaparecer do plano terreno. E após isso ele começa a receber uma enxurrada de mensagens de ódio que não paravam. Cada mensagem era pior que a anterior. Eiji, sem saber o que fazer e totalmente em pânico, pergunta o que era tudo aquilo, sendo que ele nem fez nada. E em um acesso de nervosismo ele joga o celular longe. No próximo dia ele andava pelos corredores da escola totalmente abatido. E abrindo a porta da sala de aula, Eiji tentava ao máximo se convencer de que estará tudo bem, e que era só ele agir como de costume. E ao entrar na sala ele rapidamente se senta, até que de repente ele nota que o clima muda, e todos que estavam conversando sobre outras coisas começam a despejar insultos contra ele em voz baixa. Aquelas falas estavam tão intensas e cheias de ódio que Eiji mal aguentava manter o semblante neutro. E quando ele fala que não fez nada, aquela amiga de Miyuki bate em sua mesa, o chamando de criminoso e mandando ele se calar, pois Miyuki jamais mentiria. E que até mesmo Kondo do time de futebol disse ter visto o que Eiji fez. E que entre duas celebridades da escola e um criminoso como ele era fácil saber em quem acreditar. Aquilo já tinha chegado a um estado em que Eiji não queria mais ter que escutar nada sobre, e então se encolhendo ele começa a se perguntar como as coisas acabaram ficando desse jeito. E após isso o tempo foi passando, e na hora do almoço Eiji decidiu correr para algum lugar afastado. E enquanto ele tentava comer algo totalmente inexpressivo, ele recebe uma mensagem de seu clube na escola, dizendo que as atividades do clube foram subitamente canceladas e que ele não precisava comparecer. Andando pelos corredores, ele fala em pensamentos que não podia contar com ninguém em sua turma. E assim ele decide ir até a sala do clube, pois mesmo que o presidente tenha dito que foi cancelado, alguém ainda poderia estar ali. E desse modo ele poderia conversar com alguma pessoa conhecida e pedir por ajuda. Mas no momento em que ele estava para chamar o presidente do clube, ele ouve todos dentro da sala conversando. Alguém pergunta se o presidente do clube falou mesmo para Eiji não vir, e ele responde que sim, falando que era assustador até mesmo olhar para ele agora. E quando alguém pergunta o que eles fariam com o rascunho que ele desenhou, o presidente fala que já havia jogado fora, e que mesmo sem talento algum, Eiji ainda se esforçou ao máximo para fazer aquele rascunho, e isso era algo totalmente patético. Ao ouvir aquelas palavras, Eiji desaba em lágrimas, e ao chutar uma lata de lixo, ele repara que seu rascunho estava dentro dela todo rasgado, e com isso ele percebe que agora não tem absolutamente ninguém ao seu lado. Até que de repente ele lembra que talvez a vice-coordenadora Ayase possa ajudá-lo, e então ele decide ir até a sala dela. Mas ao chegar lá ele ouve ela conversando com Miyuki e sua amiga, que pede para a vice-coordenadora ouvir sobre os problemas que ela vem passando ultimamente. E Ayase pergunta se ela se meteu em algum problema por ser gentil demais. E quando Miyuki responde que era mais ou menos isso, a coordenadora dá risada e fala que irá ouvi-la.
Ao ouvir isso, Eiji sai correndo desesperado, ao mesmo tempo que ouve Ayase dizendo que certamente ficará do lado de Miyuki, afinal não há outra estudante tão excepcional quanto ela. Angustiado, ele corre até o armário de sapatos, mas ao abrir seu armário ele nota que seu sapato havia sumido, e além de vários bilhetes com mensagens desagradáveis, tinha um ameaçando que se ele dedurasse eles iriam até o restaurante de sua família, e sendo assim ele decide correr para casa o mais rápido possível. Ao chegar lá, sua mãe o recebe perguntando se ele não tinha atividades do clube hoje, e ele responde que foi cancelado de último minuto. E sua mãe, dando o devido espaço para ele, fala para Eiji descansar direito, pois sua aparência não está muito boa ultimamente, e ele sorrindo agradece. Até que sua mãe fala que mesmo que ela e seu irmão mais velho também estejam cansados, ele não deveria se preocupar e deveria somente aproveitar a escola. Enquanto ouvia isso, Eiji fala em pensamentos que após seu pai falecer, sua mãe nunca chorou na frente deles e sempre manteve um sorriso no rosto, para que desse modo eles não ficassem preocupados. Seu irmão mais velho, por outro lado, faz de tudo para proteger a família e o restaurante no lugar de seu falecido pai. E então, sorrindo, Eiji fala que dará seu melhor, ao mesmo tempo que falava em pensamentos que desde que ele consiga aguentar tudo isso que está acontecendo, não tinham motivos para ele ser infeliz. E agora, indo para a perspectiva da Traíra, ela fala que desde aquele dia ela não foi mais capaz de dormir. Ela se perguntava por que as coisas acabaram daquele jeito, e às vezes até chegava a imaginar que aquele dia foi apenas um sonho. Ela imaginava se tudo seria diferente se Kondo não estivesse lá, e ela tivesse se agarrado em Eiji chorando e implorando para ele não terminar com ela. Ela fala inclusive que quando ela viu Eiji sofrendo bullying deu até vontade dela mesma chorar, mas ela não podia, pois ela mesma sabia que não tinha esse direito. Tudo começou com um papo bobo e inocente sobre amor. Ela estava feliz, mas chateada por seu namoro com Eiji não evoluir ainda mais. E aquela amiga dela, tratando isso como um grande problema, apresentou Miyuki para Kondo, que aparentemente tinha muita experiência se tratando de romance. Ela tentou recusar de início, mas Kondo era muito esperto e atlético por estar no clube de futebol, além de ser muito bonito e cavalheiro aos olhos dela. E ao contrário dela e de Eiji, que eram o primeiro amor um do outro, Kondo tratava relacionamentos de forma muito mais madura, e ele parecia incrivelmente atraente para ela. E nessas breves conversas entre os dois, sem ela perceber, Kondo fazia seus sutis movimentos tentando conquistá-la, que logo caiu como uma patinha fora da lagoa. E então, após isso, os dois tiveram o primeiro beijo. E tudo que ela supostamente deveria dar para Eiji primeiro, Kondo acabou tomando não muito tempo depois. E depois de fazer a merda, ela acabou se sentindo culpada. Até que Kondo conforta ela dizendo que a culpa era de Eiji por não prestar a devida atenção em alguém tão atrativa como ela. E de pouco em pouco ele foi convencendo ela de que ela não estava errada e que Eiji era o verdadeiro culpado por tudo. E no final de tudo ela tinha se tornado o alvo perfeito. Mas ela mesma confessa que tinha uma parte dela que realmente gostou daquela sensação de perigo e culpa. E que quando ela se viciou em fazer aquilo com Kondo, não teve mais volta. Até que em um certo dia no quarto de motel, Kondo convida ela para sair no final de semana. Mas Miyuki responde que era aniversário de Eiji e que ela não poderia. Sem piedade, ele responde que estava tudo bem e que ele iria somente chamar outra garota então. E quando Miyuki entra em choque, Kondo fala que ela sempre pensa em Eiji em primeiro lugar, e que isso fez ele perceber que mal existe em seus pensamentos. E que como ele já estava cansado de correr atrás dela, era melhor eles dois terminarem, pois assim eles dois seriam felizes. E enquanto ele falava, ela ficava cada vez mais em pânico. E desse modo ela acabou escolhendo o senpai, pensando que Eiji a perdoaria se descobrisse. Ela queria realmente acreditar nisso e se apegava nessa narrativa. Ele era aquele ao qual ela passaria o resto de sua vida e se casaria. Eiji era sua pessoa destinada. Mas a mulher dentro dela sussurrava outra coisa, e ela achava que precisava contar a verdade para todos. Foi ela quem mentiu e traiu Eiji, mas ainda assim ela tinha medo de perder tudo. Voltando para Eiji, no outro dia na escola, ao abrir seu armário, ele se depara com um monte de lixo caindo dele. Enquanto andava pelos corredores, todos pareciam desprezar ele cada vez mais. Mas o choque foi muito maior ao entrar na sala. Uma foto sua estava no quadro com setas e escritas o chamando de abusador, e até mesmo imagens de sua casa foram postas no quadro. O que estavam fazendo era basicamente um doxing contra ele, e por culpa dele até mesmo sua família está em perigo agora, e desse modo ele corre dali se perguntando o porquê de tudo isso. Mas enquanto ele tentava sair, ele de repente dá de cara com Kondo e seu sorriso maldoso, perguntando como ele estava se sentindo e o chamando de criminoso.
Eiji, irritado, pergunta por que ele estava inventando essas mentiras, e Kondo, com expressão de prazer, responde que era divertido, e que fazer ele perder a namorada e todo o resto era um espetáculo e tanto. E assim Kondo fala que a culpa era de Eiji por pensar que poderia estar com alguém do nível de Miyuki, e que ele deveria simplesmente sair da escola de uma vez, então revelando que ele ama destruir a vida das pessoas. Após isso, Eiji colapsa mais uma vez, falando para si mesmo que já não tinha mais esperanças. E assim a cena corta para ele na enfermaria e a enfermeira dizendo que irá informar o professor de que ele não está se sentindo bem, e Eiji agradece a ela por isso. Logo depois, ele se levanta com um olhar extremamente cansado, falando em pensamentos que ninguém irá ajudá-lo. Até mesmo os professores irão acreditar na doce e inteligente Miyuki ao invés de alguém como ele. Ele nem ao menos conseguia falar com sua família sobre isso. Após ser traído por Miyuki, que era sua melhor amiga e namorada, ele estava completamente esgotado, se perguntando como irá sobreviver a tudo isso, sendo que ainda faltam 1 ano e meio para ele se graduar. E olhando seu celular, ele repara naquelas várias mensagens novamente. Até que de repente ele recebe uma mensagem do presidente de seu clube, dizendo que após o que ele fez com Miyuki, todos os outros membros do clube estão assustados com ele, e que mesmo ele sentindo muito, era melhor que Eiji não aparecesse por lá novamente. E ao mesmo tempo que lágrimas escorriam de seus olhos, Eiji permanecia dizendo que não fez nada do que estão o acusando. E quando ele nota que foi bloqueado por eles, ele volta a se cobrir na cama e permanece chorando de desespero. Após um bom tempo, ele fala para a enfermeira que já estava bem e sai da sala. E indo em direção ao terraço da escola, ele se senta em uma escada, falando que por agora ele tentará se adaptar a isso, até que seu coração fique incapaz de se importar com a crueldade das pessoas. E enquanto ele pensava em somente aguentar tudo aquilo, uma enxurrada de xingamentos daquelas pessoas vem novamente à sua mente, e isso o deixa em choque. Desse modo, vem à sua cabeça que se ele simplesmente pulasse do terraço para aprender a voar, tudo seria mais fácil. E com isso em mente, ele decide ir até lá e tentar. Mas ao chegar no terraço da escola, Eiji dá de cara com uma linda garota misteriosa, que imediatamente volta seus olhos para ele. E foi naquele momento de desespero sem fim que ele conheceu a garota que mudaria completamente o seu destino. Ao ver Eiji em sua frente, a garota pergunta quem era ele. Ele, se apresentando, fala que estava matando aula e andando pela escola e que acabou chegando ali por acaso. Mas em pensamentos ele fala que não poderia dizer a verdade e que veio até ali para pular do telhado. E enquanto ele pensava, a garota chamava seu nome. O nome da garota é Ai, e ela é a garota prodígio que ficou em primeiro lugar no vestibular do ano passado. E por conta de sua personalidade gentil e sua beleza encantadora, ela acabou se tornando uma das garotas mais famosas da escola logo após entrar. Eiji tinha até mesmo ouvido rumores de que vários caras de outras turmas se declararam para ela. E enquanto ele pensava, a garota desanimada pergunta por que logo agora alguém tinha que ter aparecido. E ele, com os olhos turvos, responde que ela infelizmente deve saber dos péssimos rumores rondando sobre ele, e que era para ela deixar ele ali sozinho, pois ele queria se esconder ali até acabar o intervalo do almoço. Mas a garota, irritada e o encarando, responde que não sairia dali, pois aquele lugar era dela e ela não iria ceder de maneira alguma, e que sendo assim era para ele ir embora. De modo sério, Eiji pergunta se ela tinha certeza e pergunta se ela sabia dos rumores sobre ele. E ela, sem alterar sua expressão, responde que tinha conhecimento disso. E enquanto ele estava prestes a pedir para ela sair, ela fala que mesmo assim ela não irá sair, deixando ele confuso com aquela atitude teimosa dela. Após isso, ela solta um suspiro e fala que, como ela disse antes, ela sabia muito bem dos rumores sobre ele, mas que aquilo eram apenas rumores, e ela nunca viu nenhum desses rumores com seus próprios olhos. Aquelas palavras dela deixam Eiji extremamente surpreso. Isso até que Ai fala que no fim das contas o amor é quase que uma doença. Então não tinha razão para ela acreditar em uma história que apenas um dos lados inventou. Ela fala também que hoje em dia as pessoas acreditam somente no que querem e quando querem, mas que ficar apontando o dedo para alguém sem saber se é verdade ou não era algo nojento e repulsivo. Ao ouvir isso, Eiji pergunta se isso queria dizer que ela acredita nele, mas ela responde que não era questão de acreditar ou não, e que julgar ele com bases em fofocas unilaterais e tendenciosas era algo errado demais. Aquelas palavras parecem finalmente ter tocado o coração de Eiji. E ao mesmo tempo que ela fazia beicinho e uma cara de emburrada, ele, sorrindo de forma genuína pela primeira vez em um bom tempo, agradece a ela pelas palavras. Aquilo deixa ela momentaneamente surpresa, e ela pergunta por que ele estava agradecendo logo para alguém como ela. E Eiji, dando risada da situação, fala que mesmo que ela não tenha entendido, estava tudo bem.
Depois disso, de repente começa a chover, e Eiji logo fala para eles entrarem para não pegarem um resfriado, mas tudo que ela responde é que era para ele deixar ela em paz, e isso deixa ele sem entender o motivo. E ao ele tentar novamente convencer ela de entrar, ela de repente faz uma cara irritada. E gritando, ela pergunta se ele por acaso ainda não tinha entendido o motivo dela estar ali sozinha. E enquanto ele permanecia confuso com aquilo, ela fala que ele não precisava se preocupar por ela pegar um resfriado por conta da chuva. E com uma expressão desanimada no rosto, ela fala que para ela o amanhã não existe, deixando Eiji bem aflito com aquela fala dela. E ao mesmo tempo que Ai caminhava para longe dele, Eiji tenta chamar por ela novamente. Mas irritada, ela grita com ele, mandando ele deixar ela em paz, e perguntando qual parte ele ainda não tinha entendido de que ela não queria mais viver. Ouvir aquilo deixa ele sem palavras, até que de repente ele agarra o braço dela e manda ela parar com aquilo. E ao ela tentar se afastar dele e ele não permitir, os dois acabam tropeçando e caindo em direção à cerca de proteção do terraço. Ela então começa a perguntar várias vezes por que ele fez aquilo, e perguntando por que ele tentou proteger ela, sendo que se as grades estivessem enferrujadas nesse momento, ele também teria ido de F junto com ela. Mais cansado daquilo, Eiji manda ela calar a boca, dizendo que não existem motivos para não ajudar alguém. E enquanto ela permanecia confusa, ele fala que se ela quer tanto assim acabar com a própria existência, pelo menos era para ela passar esse último dia de vida com ele. E então ele propõe para eles matarem aula juntos. Aquela proposta dele deixa ela totalmente corada e ainda mais confusa do que já estava. E se levantando, ela pergunta se ele por acaso tinha ideia das coisas que ele mesmo estava falando. E assim ele responde que ele também não tinha escolhas. E então revela que ele também veio até ali pensando na mesma coisa que ela, mas que ele nunca imaginou que no lugar disso ele estaria agora impedindo uma garota de acabar com a própria existência. Ao ouvir aquelas palavras, ela fica em silêncio por um bom tempo. Isso até que de repente lágrimas começam a se formar em seus olhos e ela começa a tremer tentando se controlar. Mas soltando um sorriso enquanto chorava, ela fala que ele tinha toda a razão. E ver ela daquele jeito faz ele novamente soltar um sorriso. E então os dois começam a dar risada naquele terraço de forma despreocupada em meio àquela chuva. Um tempo depois, se levantando, Eiji fala para eles entrarem e Ai rapidamente concorda. Mas novamente se sentando e mexendo em sua bolsa, ele de repente tira um lenço de lá e entrega para ela. Ela tenta se recusar a pegar, mas ele insiste, fazendo então ela agradecer pelo gesto dele. Isso até que ela fala para ele não ficar encarando ela daquele jeito, deixando ele totalmente corado e pedindo desculpas. Até que então ele volta a dar uma espiada nela. Nesse momento, Ai estava totalmente corada e com suas roupas completamente transparentes. E no momento em que ela dá uma encarada nele, ela nota que ele novamente estava espiando ela. E então ela fala que aquilo era considerado assédio, e ele novamente corado se desculpa. Após se limpar com o lenço, ela pergunta o que eles fariam agora, pois como ele convidou ela para matar a aula, ele certamente deveria ter algum plano. Nesse momento, Eiji dá um sorriso e fala que era claro que não, e que ele falou tudo aquilo só no desespero. E assim, dando risada, ele fala que na realidade ele não é o tipo de delinquente descolado. E ela, dando risada das palavras dele, fala que ele tinha razão. Eiji fala em pensamentos que era surpreendente ver ela sorrindo, e que isso era diferente das coisas que ele ouviu de alguns colegas que se declararam para ela. E assim nós vemos alguns flashbacks de Ai recusando a confissão de alguns garotos da forma mais brutal possível, pois na visão dela, todos eles só estavam interessados na sua aparência ou no status dela. E se lembrando das palavras de seus colegas, Eiji fala que no final todos eles foram pisoteados em 1000 pedaços. E olhando para ela agora toda sorridente, ele não conseguia deixar de ficar surpreso, pois ele achava que ela certamente iria rejeitar sua ideia, mas ela acabou surpreendendo ele e aceitou. E como ele antes entregou seu lenço para ela se secar, ela dessa vez entrega o dela para ele se secar, como agradecimento pelo que ele fez. Mas no momento em que ele ia pegar o lenço, de repente sua barriga dá um ronco muito alto. E ele, totalmente envergonhado, começa a se perguntar aflito se ainda tinha sobrado algum onigiri para ele comer. E ao encontrar um, ele parte ao meio e divide com ela. Ao provar aquele onigiri, Ai, com um semblante brilhante, fala que aquilo estava uma delícia. E então, com seus olhos reluzentes, ela pergunta se aquilo era de atum com maionese. E ele, respondendo que sim, pergunta se ela nunca tinha experimentado um antes, falando que aquilo era um clássico dos onigiris da loja de conveniência, e deixando ela surpresa com aquela informação. E assim, totalmente encantada, ela pergunta se todo mundo come essas coisas gostosas o tempo todo. E Eiji, de forma alegre, responde que sim, e que tem muito mais coisas gostosas por aí, e que morrer sem conhecer essas preciosidades seria uma grande pena, deixando ela impressionada com aquelas palavras dele.
E apertando o punho, ela fala que aquilo era muito bom mesmo, e que agora ela ficou curiosa para provar essas preciosidades das quais ele estava falando. Desse modo, Eiji fica entusiasmado, e então convida ela para ir para sua casa, a deixando totalmente corada e envergonhada com aquela proposta. Em seguida, eles dois já estavam no pátio principal da escola, prontos para sua fuga mirabolante. E no momento em que Eiji dá o sinal para eles seguirem caminho, Ai de repente para ele, dizendo que a entrada principal estava trancada e perguntando como eles fariam para fugir. E quando ele responde que era lógico que eles iriam pular a grade, ela toda corada fala que estava de saia. E ele, dando risada dela, fala que estava só brincando e que era para ela se acalmar. Mas isso deixa ela emburrada e fazendo beicinho. E assim ele revela que tem uma porta de ferro ao lado da entrada principal. Dava para destrancar facilmente aquela porta por dentro, e ao fechar ela se tranca automaticamente. Ou seja, não dá para entrar por fora, mas dá para sair por dentro facilmente. Com uma certa expressão de desconfiança, ela pergunta como é que ele sabia daquilo. E Eiji fala em pensamentos que certamente uma aluna exemplar não saberia disso. E então ele responde que dar uma fuga de vez em quando não machucava ninguém. E assim, sem perceber, ele pega a mão dela e fala para eles seguirem o caminho. Até que de repente, notando o que acabou de fazer, ele fica totalmente corado. E ela, ainda desconfiada, pergunta por que ele estava todo vermelho e fala para eles irem logo de uma vez. E com isso ele pergunta se ela tinha certeza de que queria segurar a mão de um cara que ela acabou de conhecer. E após um momento de silêncio, ela fala que dizer que está confortável seria uma mentira, mas que se fosse numa peça de teatro ou em um filme seria completamente normal. E que além disso era a primeira vez dela segurando a mão de um garoto, então era melhor ele valorizar aquilo. Só que aquela informação deixa ele ainda mais corado, até que ele fala para si mesmo que estava tudo bem e decide não pensar muito sobre isso. E assim os dois saem da escola de mãos dadas. Mas enquanto saíam, alguém de repente grita perguntando o que eles dois estavam fazendo. E nesse momento, tanto ele quanto Ai continuaram correndo sem olhar para trás. Era até como se eles estivessem deixando o passado para trás e olhando somente para o futuro. Enquanto os dois caminhavam, Ai se perguntava por que ela estava fugindo da escola com alguém que ela acabou de conhecer hoje. Ela se lembrava de alguém do passado que repetiu todas as vezes que se confessou para ela que iria protegê-la. Ela não gostava de ouvir essas palavras, pois elas cutucavam exatamente em seu maior trauma. Porém, Eiji era muito diferente. Ele era tão gentil que ela até ficava preocupada. Mas ela pensava que se estiver com ele, talvez ela consiga escapar do inferno que é sua vida agora. E agora vamos passar para o ponto de vista do cara chamado Kondo, que dizendo sobre si mesmo ele fala que é o homem que está no centro do mundo todo. Seu pai é o vereador da cidade, e por conta disso ele entrou em um dos 3 colégios mais prestigiados da província. Ele logo se tornou o craque do time de futebol e levou aquele time de fracassados até o campeonato nacional. E com isso ele acabou recebendo várias propostas de clubes de universidades privadas de alto prestígio. Desde pequeno ele sempre se destacava sem ter que fazer muito esforço, sempre tendo notas altas, uma boa aparência e boa altura. E com o talento no futebol ele sempre foi o destaque em qualquer time. Desde o fundamental ele vivia cercado por garotas, e desde sua primeira namorada na 3ª série ele nunca ficou sozinho. Isso até chegar um evento no 8º ano ao qual ele nunca mais iria se esquecer. Naquela época, um otaku da sua sala começou a namorar a garota mais popular do clube. Eles eram amigos de infância que juravam que iriam se casar no futuro. E aquilo deu a Kondo uma ideia, e mostrando um sorriso malicioso ele fala que aquele casal era puro até demais. E como era de se esperar, não muito tempo depois a garota já estava caída por ele. E enquanto ela falava que seu namorado era um otaku nojento e que foi a maior vergonha de sua vida ter ele como namorado, Kondo, com sua expressão afiada, chama ela de vadia em pensamentos, e fala que ela agora estava querendo se fazer de vítima. Para ele, essa história de alma gêmea era uma grande piada e era engraçado demais. Ele tinha gravado a garota falando mal de seu namorado, e então ele fez questão de mostrar para aquele otaku. E o resultado disso para ele foi muito hilário. Ao ouvir aquelas gravações, o garoto ficou totalmente destruído. Naquela hora, algo novo despertou dentro de Kondo, e ver a cara de derrotado daquele garoto foi uma sensação maravilhosa para ele. E foi naquele momento que ele percebeu que pegar a garota dos outros era algo extremamente prazeroso para ele. Ele até comenta que as garotas que se apaixonam por ele acabam parando de estudar direito e que as notas acabam só despencando. E que além de tudo aquela garota foi burra o suficiente para brigar até mesmo com os próprios amigos. E quando após usar ela e se cansar, acabou terminando com ela assim que entrou no ensino médio.
Ao ouvir aquilo, a garota fica desesperada, perguntando por que ele estava fazendo isso, sendo que ela largou tudo por ele. Mexendo em seu celular, Condor responde de forma fria que odeia mulher fácil, e que estava terminando com ela pois passou a odiá-la. E no fim de tudo aquilo, a ex-rainha da sala parou até mesmo de ir para a escola, e aquele tinha sido o final mais ruim possível para ela. Já para Condor, ver tudo aquilo acontecer enquanto ele ria era bom demais. Tanto fazia se fossem homens ou mulheres, destruir os dois era divertido pra caramba. E agora já estava na vez de Miyuki. E após ele apertar o pulso dela deixando marcas e tirar fotos, ele manda as fotos para seus amigos. E enquanto todos caíam feito patinhos em sua armação e compartilhavam aquela foto culpando Eiji de tudo, Kondo se sentia realizado. Ele estava ansioso para ver o quanto Eiji e Miyuki irão cair. E agora, passando para o ponto de vista de Miyuki, ela estava toda se tremendo aflita, falando em pensamentos que desde a primeira aula da manhã Eiji ainda não tinha voltado, e que o pessoal que tinha rabiscado a mesa dele saiu correndo para apagar. Mas ela ainda se perguntava se ele por acaso largou a escola por sua culpa. Ela ainda não acreditava que Kondo espalhou todo aquele boato sobre Eiji. Ela tentava se convencer de que ela não estava se sentindo mal, afinal ela não sabia de nada. E se ela não sabia de nada, ela fala que aquilo não era culpa dela. Mas enquanto ela falava para si mesma que não era sua culpa, ela de repente vê Eiji pela janela. Por alguma razão, sua expressão logo fica brilhante e ela fica animada por vê-lo. Isso até ela de repente ver que Eiji estava de mãos dadas com uma garota e correndo pelo pátio da escola. Aquela cena foi um choque extremo para Miyuki. E com uma expressão sombria, ela pergunta por que aquilo estava acontecendo e quem era aquela vadia destruidora de lares. Por outro lado, o professor Takayanagi, que via os dois fugindo, fala que eles eram irresponsáveis, mas que era bom saber que pelo menos está tudo bem, fazendo ele então soltar um suspiro de alívio. E assim fazendo ele lembrar de alguns minutos atrás na primeira aula do dia, onde ele que estava prestes a falar algo, de repente nota que a mesa de Eiji estava vazia, e desse modo ele decide antes passar a lista de chamada. Só que ao chamar o nome de Eiji, ninguém responde, e ao olhar a mesa dele ele nota que haviam vários rabiscos que tentaram ser apagados às pressas. Ver aquilo faz sua expressão ficar rígida e então ele pergunta se alguém sabia o que aconteceu com Eiji. Um dos colegas avisa que ele não estava bem e que ele tinha ido para a enfermaria. E o professor responde que iria agora mesmo ver como ele está e que era para eles todos irem até o ginásio e se prepararem. Mas ao olhar para Miyuki, ele nota que ela parecia muito aflita e que seu humor estava muito diferente do habitual. E ao mesmo tempo que ele saía da sala, a enfermeira de repente aparece correndo em sua direção e chamando por ele. O nome da enfermeira é Mitsui, e de modo aflito ela fala que precisava conversar com ele com urgência sobre Eiji. E assim ela revela que ele tinha desaparecido e pergunta se ele por acaso tinha retornado para a sala. Mas o professor Takayanagi responde que não e que ele estava indo nesse exato momento até a enfermaria para ver como ele estava. Com a voz trêmula, Mitsui se desculpa e fala que deveria ter insistido para ele ficar. E assim ela decide que irá procurar ele pela escola imediatamente. O professor Takayanagi agradece e fala que irá primeiramente avisar o vice-diretor. E após avisar o vice-diretor, ele fala que era muito ruim que o diretor não estivesse presente e estivesse ocupado no momento, mas que era para eles marcarem uma reunião de emergência assim que as aulas terminarem hoje. E assim ele pede para que o professor Takayanagi tente ao menos perguntar aos alunos sobre o que aconteceu. E ele, de modo sério, responde que irá tentar. E então, voltando ao presente, o professor, com expressão sombria, pergunta se seus alunos sabiam o que é dano ao patrimônio. E ao ouvir aquelas palavras, todos os alunos já pareciam entender sobre o que ele estava falando. E assim ele fala que eles estavam certos e que era sobre a mesa de Eiji que ele queria falar. Ele ainda não sabia quem tinha feito aquilo, mas pelas coisas que escreveram e pelo estado que Eiji está hoje, dava até para imaginar. E assim ele fala que as mesas da escola são um patrimônio público e que foram compradas com o imposto que os pais dos próprios alunos pagam, e eles ainda assim estragaram elas, e que isso era considerado um crime. Ao ouvir tudo aquilo, Miyuki parecia ficar cada vez mais aflita. Mas o professor continua, dizendo que o culpado pode até dizer que foi somente uma brincadeira ou que era tudo culpa de Eiji. Só que escrever ofensas na mesa de outra pessoa não era algo que possa se perdoar. Ele fala inclusive que pessoas já foram presas apenas por ameaçar famosos, e que não adianta pedir desculpas depois. Só que mesmo com todas as suas palavras, seus alunos permaneciam em silêncio. Nesse momento, o professor Takayanagi, fazendo uma expressão séria, fala que não irá deixar essa história ser abafada e rotulada como um simples ato de bullying, e que aquilo não foi apenas uma brincadeira ou uma piada infantil. Aquilo foi um crime e era bom que eles se lembrassem muito bem disso.
30 minutos depois do professor Takayanagi alertar sua turma sobre o caso de bullying contra Eiji, eles decidiram fazer sua reunião de emergência. E felizmente o diretor da escola conseguiu se apressar e comparecer à reunião. E se curvando, ele primeiramente agradece o professor Takayanagi por ter reportado aquilo imediatamente. E que além disso agora nada é mais importante do que resolver essa situação ruim. O professor Takayanagi responde que esse caso pode ter sido resultado da forma como ele conduziu sua turma até agora, falando em pensamentos que, para ser sincero, ele precisava refletir bastante sobre seus próprios ensinamentos. Isso até que um professor fala que era normal ele ter muitas coisas para refletir como um professor, mas que mesmo assim ele ainda acreditava que o professor Takayanagi fez tudo o que podia, pois nesse mundo existem muitas pessoas que só se preocupam com sua própria reputação e tentam esconder as coisas. O diretor, concordando com ele, fala que agora eles precisavam se preocupar muito mais com o presente e o futuro do que com o passado. E assim ele pergunta se por acaso algum deles sabia como estava Eiji, que saiu mais cedo da escola. O coordenador então fala que como o professor Takayanagi estava perguntando aos alunos, ele mesmo ligou para a família de Eiji. E ao falar com a mãe dele, ele perguntou se ele estava bem, já que ele tinha saído mais cedo por estar se sentindo mal. E ao que parece, ele acabou retornando para casa com segurança. O diretor aliviado fala que era muito bom saber disso, e assim ele decide explicar para os outros professores as decisões que ele acabou combinando com o vice-diretor. E de modo sério ele fala que antes de tudo eles precisam priorizar Eiji em primeiro lugar, e que se ele acabar escolhendo faltar às aulas ou até mesmo largar a escola, isso será uma derrota para eles como educadores. Então nesse momento eles precisam estar ao lado dele de verdade. E o professor Takayanagi concorda com ele sem pensar duas vezes. Nesse mesmo tempo, Kondo trocava mensagens com alguma garota aleatória, até que seus capachos aparecem dizendo que eles estavam todos ferrados agora. Um deles fala gaguejando que tudo que eles queriam era dar uma lição em Eiji, que então eles rabiscaram a mesa dele. Só que o professor Takayanagi chegou e disse que aquilo era um crime, e então começou a investigar. De modo sério, Kondo fala em pensamentos que aquele professor depressivo era realmente rápido, e que ele achava que aquele professor fosse do tipo que abafasse as coisas, mas que tanto fazia, pois mesmo que isso vire algo grande, seu pai ainda dará um jeito. E desse modo ele responde os dois palhaços de forma fria. Eles dois, forçando o sorriso, pedem para ele não falar de jeito tão frio com eles, sendo que eles fizeram tudo isso por ele. E Kondo, de modo sério e encarando eles, pergunta quando foi que ele pediu para eles fazerem algo por ele. Ouvir aquilo deixa os dois completamente aflitos e sem palavras. Soltando um suspiro, Kondo fala que só tinha desabafado sobre seus problemas para eles e isso era tudo. E assim ele pergunta se eles acharam divertido espalhar tudo isso como uma grande piada, e que ainda por cima eles danificaram o patrimônio da escola. E enquanto um deles tentava dar desculpas, Kondo fala que é melhor eles fingirem tão bem quanto atores de cinema, até porque ninguém tinha nenhuma prova contra eles. E com uma expressão ameaçadora, ele fala que se ele descobrir que eles dois foram pegos, eles estarão mais ferrados do que já estavam. E olhando para a expressão patética dos dois, ele fala em pensamentos que aquilo era ótimo e ele tinha acabado de ganhar 2 escravos numa tacada só. Mudando de cena e ao chegar em um parque após sua fuga, Eiji pergunta de modo ofegante se Ai estava bem. Ela responde que sim, mas que era bem puxado acompanhar um cara como ele correndo feito um louco. E ele, em pensamentos, responde que só dela conseguir acompanhar ele já era algo incrível. E ainda em pensamentos, Eiji fala ter ouvido que Ai recusou todos os clubes que tentaram recrutá-la, mas que mesmo assim, quando era necessária sua ajuda, ela acabava performando perfeitamente. Era impressionante como ela conseguia equilibrar os estudos e o esporte. E enquanto Eiji falava para ele seguir em caminho, Ai de repente interrompe ele, falando que ou ele estava provocando ela muito ou ele simplesmente é muito ruim em explicar as coisas. E no momento em que ele fala sorrindo que era a segunda opção, ela o chama de mentiroso. E então os dois seguem caminho dando risadas novamente. E após isso, chegando em casa, sua mãe o recebe falando que ele chegou muito cedo. Meio aflito, Eiji responde que não estava se sentindo bem e que então acabou saindo mais cedo. E que por coincidência ele acabou encontrando uma garota que também estava saindo e então ele meio que convidou ela para almoçar. E fazendo uma expressão suspeita de orgulho, sua mãe fala que ele realmente era corajoso por conseguir matar aula. E enquanto eles conversavam, Eiji fala que aquele lugar era sua casa e o restaurante da família ao mesmo tempo. Seu pai, que já é falecido, era cozinheiro. Ele treinou num hotel famoso, juntou dinheiro e acabou se apaixonando por sua mãe, que trabalhava na recepção. E juntos eles dois abriram aquele restaurante. Seu irmão mais velho, que se formou numa escola de culinária, agora é o segundo dono. Já sua mãe cuida da parte financeira e do salão, dando o melhor que pode.
Sua mãe, sorrindo, fala que logo o restaurante iria ficar lotado e que então era para eles usarem o espaço de descanso nos fundos, e que além disso o almoço era por conta dela. Eiji agradece com um sorriso e então fala que Ai já podia entrar, e primeiramente ela dá uma leve espiada tímida pela porta, e então entrando ela se apresenta de forma tímida e fala que era um prazer conhecê-la, e pedindo desculpas por aparecer tão repentinamente. Ao ver aquela garota fofa que Eiji tinha acabado de trazer para casa, tanto a mãe quanto o irmão mais velho dele ficam incrédulos. Mas logo ficando encantada, sua mãe não conseguia esconder a emoção dele ter trazido aquela garota fofa. E enquanto ela permanecia confusa, a mãe de Eiji se desculpa e fala que nunca imaginou que ele traria uma garota tão fofa até ali, e que aquilo realmente pegou ela de surpresa. Após isso, ela abre uma sala para eles e fala para eles ficarem à vontade e comerem o que quiserem. E depois deles dois se acomodarem, a mãe de Eiji fala para Ai se sentir em casa, e ela agradece pela recepção. E ao olhar aquele vasto menu cheio de refeições deliciosas, Ai pergunta se Eiji tinha alguma recomendação para ela. E sem perder tempo, ele recomenda o carro-chefe do restaurante, que era o omelete especial. E Ai, encantada, fala que aquilo parecia delicioso, deixando Eiji contente por ver ela tão animada. E após ter feito o pedido deles, ele se desculpa pelo lugar ser tão simples. Mas ela responde que não era nada disso e que pelo contrário era muito diferente para ela, pois nem em sua casa e seu apartamento tinham quartos com a temática japonesa. Eiji então fala que aquela era a sala de descanso de sua mãe e de seu irmão, e que ali tinham muitas coisas do gosto deles. Ai dessa forma fala que deve ser por isso que aquela sala ali era tão aconchegante, e que como dizem que a casa reflete a família, dava pra ver que a família de Eiji é muito unida, e isso era algo invejável para ela. E então ela fala que sua casa também costumava ser assim, cheia de amor no passado. Mas mesmo ouvindo aquilo, Eiji decide não falar nada no momento. E depois disso, o almoço deles finalmente chega, e Ai fica encantada com a aparência perfeita daquela refeição. Isso até que a mãe de Eiji fala que depois da refeição eles dois terão direito a escolher um chá ou um café por conta da casa. E sendo assim, Ai fala que gostaria de um chá. E isso deixa a mãe de Eiji ainda mais animada, pois ela também é uma pessoa que ama chá. Eiji, em pensamentos, fala que sua mãe realmente ama chá e que já dava para prever que isso iria acontecer. Em seguida, sua mãe fala para eles dois comerem com calma e que ela irá trazer o chá quando eles dois terminarem de comer, e então ela deixa eles dois sozinhos. Ai, ainda tímida, parecia esperar pela aprovação de Eiji para poder começar a comer, e quando ele acena com a cabeça para ela, ela de repente bate palmas, e então os dois agradecem pela comida ao mesmo tempo. E desse modo, eles dois decidem começar a comer, e Ai parecia estar se deliciando com aquela refeição ótima em sua frente. Já Eiji, por outro lado, fala em pensamentos que era muito doido pensar que até agora há pouco eles dois queriam acabar com a própria vida, mas ver o rosto alegre e corado dela agora não tinha preço, e eles dois seguiram comendo sua refeição e dando risada. Até que Ai fala que tudo estava muito gostoso, e que aquele caldo em especial dava uma sensação de conforto. Eiji fala que aquele caldo era a receita especial de seu pai e que ele sempre cozinhava numa panela bem grande, e que o sabor de sua comida era sempre gratificante. E assim ele fala em pensamentos que seu pai era um homem ao qual ele realmente se orgulha. Ao ouvir a história dele, Ai pede perdão se por acaso tenha sido muito insensível. Mas Eiji responde que não era nada disso e que era ao contrário. Aquilo o deixava muito feliz, pois era como se ela estivesse elogiando seu pai. E Ai, sorrindo, fala que isso era ótimo. E fala também apostar que ele era um pai muito gentil. Até porque aquele caldo confirmava bem isso. E Eiji, sem jeito, fala ter ficado feliz que ela tenha gostado. Isso até que Ai responde que comer aquele caldo tão acolhedor fez ela pensar que valeu a pena ter ficado viva. E ao ouvir isso, Eiji responde que ela poderia repetir à vontade. Mas fazendo uma expressão séria, Ai pergunta para Eiji se ela realmente merecia continuar viva. Hoje pela manhã ela permaneceu agoniada ao pensar nisso. E até mesmo no caminho para o terraço ela não conseguia parar de pensar sobre. E ao chegar lá ela pensava que finalmente tinha criado coragem. Só que conhecer ele que arriscou sua vida para salvá-la e agora tendo a oportunidade de comer uma refeição tão gostosa assim fez ela reconsiderar sua decisão. Nesse momento, Eiji responde que não tem ideia do que aconteceu com ela e que talvez ele acabe somente dizendo coisas irresponsáveis, mas que foi justamente por ela estar lá com ele que ele foi capaz de ser salvo. E enquanto os olhos dela enchiam de lágrimas com aquelas palavras, Eiji, sorrindo de forma sincera, fala que do ponto de vista dele ele quer que ela continue viva, e suas palavras gentis e sinceras fazem ela desabar em lágrimas. Ele até chega a comentar em pensamentos que até agora ela sempre se manteve firme, mas que agora ela estava ali, desabando em lágrimas. E aquilo fez ele se sentir como se ele estivesse vendo pela primeira vez o verdadeiro lado de Ai.
Após eles dois terminarem a refeição, a mãe de Eiji traz o chá que ela tinha prometido. Ai agradece a ela com um sorriso animado. Eiji, por outro lado, fala em pensamentos que era bom ver que ela se acalmou um pouco. A mãe de Eiji, sorridente, fala que aquele chá era o favorito dela. Ele tinha um leve toque de vinho, mas como o álcool evapora com o calor, até Ai, que é menor de idade, pode beber. Ela fala também que sem açúcar é muito gostoso, mas que se colocar um pouquinho vai ser uma sensação de felicidade. E interessada com aquilo, Ai aceita a sugestão dela. E ao beber, ela fala que realmente estava uma delícia. E que além de ter um aroma maravilhoso, ele realmente combinava muito melhor com açúcar. E a mãe de Eiji parece concordar com ela, totalmente eufórica, como se finalmente tivesse arrumado uma amiga que tem os mesmos hobbies que ela. E quando a mãe de Eiji pergunta que tipo de chá ela mais gostava, Ai responde que gosta de chá preto indiano, que para a mãe de Eiji foi uma grata surpresa, pois ela também adorava esse tipo de chá. E enquanto as duas continuavam conversando sobre seus tipos de chá favoritos, Eiji permanecia com sua expressão neutra, somente observando as duas e aquele assunto ao qual ele parecia não entender nada. Isso até que a mãe de Eiji fala que aquilo era incrível e era como se ela tivesse ganhado uma filha, pedindo para que Ai não seja amiga somente de Eiji, mas seja amiga dela também. Aquelas palavras deixam Ai surpresa por um breve momento, mas então, mostrando um sorriso gentil, ela fala que adoraria ser amiga dela também. E após isso ela decide ir embora, e quando Eiji propõe levar ela até a estação, ela recusa, mas agradece pela gentileza, falando que foi tão divertido passar o dia com ele que agora ela ficou ainda mais triste de ter que ir embora. Ao ouvir aquilo, Eiji faz uma expressão complicada, mas Ai o tranquilizando fala que estava tudo bem, e que desde que ela o conheceu, ela acabou ganhando mais um motivo para continuar viva. Com aquelas palavras, Eiji acaba deixando escapar um sorriso de tranquilidade. Até que Ai, chamando por ele, pergunta se por acaso ela já podia considerar eles dois como amigos. E ele, novamente sorrindo, responde que era claro que sim, deixando ela corada. Que assim também sorrindo fala que era muito bom saber disso, falando também esperar poder contar com ele daqui pra frente. Andando para casa e olhando para o céu, Ai fala em pensamentos que pode até ter sido só apenas 2 horas, mas aquelas foram as 2 horas mais felizes de sua vida. E então, fazendo uma expressão séria, mas logo ficando corada, ela se pergunta se por enquanto estava tudo bem ser somente amigos. Isso até que enquanto ela andava, um carro para em sua frente e um chofer sai e fala que veio buscá-la. Aquilo faz a expressão contente dela desaparecer e ela somente agradece e entra no carro. Por outro lado, na casa de Eiji, ele agora estava finalmente em seu quarto, e de repente ele tem um ataque de ansiedade. Ele fala em pensamentos que até pouco tempo ele estava bem, mas agora ele já não conseguia mais parar de tremer. E se sentando no chão e pondo as mãos no rosto, ele começa a se perguntar o que fará no próximo dia na escola. Tudo que ele conseguia imaginar era o pior tipo de cenário possível. E lembrando de Ai, ele fala que quando ele estava conversando com ela, esse era o único momento em que ele esquecia daquela dor. Ele não fazia ideia de quanto ela acabou salvando ele. E enquanto ele recebia uma notificação em seu celular e ficava com os olhos turvos, ele falava em pensamentos que no final ainda vão abandonar ele de novo. Mas ao olhar seu celular, ele acaba tendo uma surpresa, pois seu amigo chamado Satoshi mandou uma mensagem pedindo se ele estava bem, e dizendo que seu celular acabou quebrando durante os treinos, então ele só conseguiu ver a postagem agora. Ao ver aquela mensagem, Eiji imediatamente lembra que Satoshi era seu amigo de infância junto com Miyuki, e desse modo ele decide responder somente que irá dar um jeito nas coisas. E ao receber outra mensagem, ele fica aflito, e ao ver a resposta de Satoshi, ele novamente se surpreende. Isso pois Satoshi respondeu que estava tudo bem e pergunta se eles poderiam se encontrar no restaurante de sempre. Eiji acaba lembrando que tanto os colegas do clube quanto os colegas da sala todos viraram a cara para ele. Até mesmo Satoshi não parecia o mesmo, mas que só pelo fato de ter seu amigo falando com ele como antigamente, isso já deixava ele feliz. E assim ele concorda se encontrar com Satoshi. E quando Eiji chega no local marcado, Satoshi imediatamente se levanta sinalizando onde ele estava. Eiji se sentando fala que ele chegou rápido, e Satoshi responde que era claro que sim, pois era uma emergência de um amigo. Ficando aflito, Eiji fala consigo mesmo que provavelmente ele já sabe de tudo. Mas para sua surpresa, Satoshi se curva e se desculpa com ele, pois na hora que ele mais precisava, ele não estava lá para ajudá-lo. E chamando a si mesmo de péssimo amigo, ele pede que por favor Eiji perdoasse ele. E ao mesmo tempo que Eiji permanecia surpreso, Satoshi revela que quase não usa redes sociais, então ele nem percebeu os boatos horríveis que estavam rolando. E que como eles dois estão em turmas diferentes desde o 2º ano e com os treinos de seu clube, só agora ele tinha ficado sabendo. E assim, ficando irritado consigo mesmo, ele mais uma vez pede desculpas, pois justo quando mais Eiji precisava, ele não estava lá para ele. Ao ouvir tudo aquilo e tremendo, Eiji pergunta por que ele ainda acreditava nele. E Satoshi, de cabeça alta e sorrindo, fala que era obviamente porque aquilo é uma mentira.
Ele revela que um dos calouros de seu clube mostrou as postagens para ele, mas ele sabia muito bem que Eiji não era esse tipo de pessoa e que nunca seria capaz de agredir ninguém, ainda mais que a outra pessoa envolvida era Miyuki. Para ele era muito claro que tudo aquilo só poderia ser um engano. Ele inclusive fala que o professor Takayanagi estava muito preocupado com Eiji e isso o deixa surpreso. E assim Satoshi fala que após ter ouvido sobre os rumores, ele foi imediatamente perguntar para as pessoas se alguém sabia sobre ele. E um dos alunos respondeu que Eiji tinha saído mais cedo. E no momento em que aqueles dois alunos começam a falar dos rumores como se fosse algo divertido, Satoshi fica irritado e sai dali. Isso até que andando pelos corredores ele acaba encontrando o professor Takayanagi. E ao ele chamar por ele, o professor pergunta o que ele precisava. Ele então fala que ouviu dizer que Eiji tinha saído mais cedo hoje. Logo falando em pensamentos que se aquele professor tentasse ocultar algum detalhe, ele iria dar um soco bem no meio de sua cara. Mas nesse momento, o professor, ficando com expressão séria, pergunta se ele soubesse de qualquer coisa sobre o que aconteceu com Eiji, era para ele, por favor, contar a ele. E isso deixa Satoshi extremamente surpreso. Até que o professor fala que só ficou sabendo daquele problema hoje de manhã, e que estava tentando investigar, mas que até o momento não tinha conseguido reunir nenhuma informação, e já estava até começando a ficar desesperado com aquilo. Mas sabendo que Satoshi é amigo de infância de Eiji, ele pergunta se ele por acaso não tinha ouvido nada dele. E ao ver aquela expressão determinada no rosto do professor, Satoshi nota que poderia realmente confiar nele. E assim ele revela que também só descobriu tudo agora, mas que irá contar tudo o que sabe. E depois de mostrar algumas informações em seu celular, Satoshi grita para que o professor acreditasse que Eiji nunca faria nada assim. Takayanagi agradece por ele ter contado tudo a ele e fala que se ele puder era para ele dizer isso a Eiji também, pois pode até ser assustador, mas ele adoraria que Eiji confiasse nos adultos, dizendo que ele mesmo irá assumir toda a responsabilidade por esse problema, deixando Satoshi ainda mais surpreso com aquilo. Isso até Takayanagi pedir para que ele confie nele, mesmo que seja só um pouco. Ao lembrar daquilo e soltar um sorriso, Satoshi fala que o professor Takayanagi é mais intenso do que parece. E após ouvir tudo aquilo, Eiji começa a chorar de alívio, pois pelo jeito finalmente haviam pessoas às quais ele poderia confiar. E enquanto ele permanecia chorando, Satoshi somente o observava em silêncio, dando o devido espaço que seu amigo estava precisando nesse exato momento. Miyuki, por outro lado, andava pelas ruas aflita, falando em pensamentos que precisava pedir desculpas. E após andar muito e ficar sem fôlego, ela chega até a casa de Eiji. Ela estava decidida de que precisava pedir desculpas a ele. Voltando um pouco no tempo, Miyuki começa a se lembrar de todos os momentos felizes que ela teve junto com Eiji, incluindo aquele seu sorriso gentil que ele mostrava somente para ela. E então, ficando aflita e começando a chorar, ela fala que precisava recuperar seu futuro feliz com ele. Isso até que ao chegar na frente de sua casa, ela nota que ele entra junto com outra garota, e ver aquilo deixa ela em choque. A garota que estava com Eiji era Ai, e assim ela começa a se perguntar por que aquela famosinha da escola estava na casa de Eiji nesse momento. E enquanto Eiji, sua mãe e Ai conversavam e se divertiam, Miyuki nota que aquela expressão no rosto de Ai era a expressão de uma garota apaixonada. Em sua cabeça, Miyuki pensava que era somente ela que conhecia o verdadeiro encanto de Eiji. E então ela começa a se perguntar por que de todas as pessoas tinha que ser justo aquela garota. E que se ela não agisse rápido, Eiji realmente poderia ser tomado dela. E desse modo ela começa a observar os dois como uma verdadeira stalker. Na visão dela, Ai é digna de um ser perfeito. Ela é estudiosa e boa nos esportes, e também é filha de uma família de elite, e passou na prova de admissão quase gabaritando, obtendo o recorde mais alto já registrado naquela escola. E além disso, ela era uma ótima atleta, até mesmo parecendo uma super-humana. E que no topo disso tudo ela ainda é bem famosa por odiar garotos e recusar todas as confissões deles. Ou pelo menos era isso que Miyuki tinha ouvido até então. Mas enquanto Miyuki estava perdida em pensamentos, de repente alguém a chama, a deixando bem aflita. E essa pessoa então pergunta por que ela estava escondida ali. E ao Miyuki levantar a cabeça, ela nota que era a mãe de Eiji que estava em sua frente. E nesse momento ela fica ainda mais desesperada, se perguntando se ela já sabia e se Eiji por acaso tinha contado toda a história para ela. Só que tentando disfarçar sua aflição, ela tenta perguntar sobre Eiji, mas a mãe dele a interrompe dizendo que ele estava dentro de casa e perguntando qual era o motivo da visita dela. A atitude fria da mãe dele deixa Miyuki sem saber o que responder. E assim ela novamente a interrompe, pedindo desculpas e dizendo que como mãe ela não deveria se intrometer tanto na relação deles dois. E quando Miyuki pergunta o que ela queria dizer com aquilo, a mãe de Eiji pergunta se não estava claro o suficiente e que era para ela perguntar a si mesma e refletir, pois ela sabia exatamente o que ela quis dizer. E assim ela revela que ela percebeu há muito tempo atrás que ela estava traindo ele. E ouvir isso deixa Miyuki em pânico.
A mãe de Eiji então fala que foi durante uma reunião no centro comercial com suas amigas enquanto elas tomavam um chá, e que enquanto ela olhava para fora ela acabou vendo Miyuki andando de mãos dadas com outro homem que não era Eiji. Ela fala que desde que eles dois não estejam casados, Miyuki era livre para amar quem ela quisesse. E que como eles são apenas estudantes do ensino médio, era lógico que em algum momento eles iam machucar um ao outro e acabar se afastando. Ela chegou a pensar que Eiji estava mantendo silêncio, pois era muito difícil para ele conversar sobre aquilo. Ela até mesmo foi ingênua ao pensar que eles dois tinham tido um término consciente, mas ela acabou se enganando. E foi justo no dia do aniversário de seu filho que ela finalmente percebeu que Miyuki estava traindo ele. Ao ouvir tudo aquilo, Miyuki tenta desesperadamente negar e tentar se explicar, mas a mãe de Eiji nem deixa ela tentar, dizendo que não tem nenhuma obrigação de perder seu tempo ouvindo a versão dela. E assim ela pede para Miyuki não tentar inventar justificativas para o que ela fez, pois ela não quer ter que odiá-la ainda mais do que ela já odeia. E Miyuki, ainda mais desesperada, começa a se desculpar, mas a mãe de Eiji fala que não quer ouvir suas desculpas, e que como elas têm mais de 10 anos de convivência, ela gostaria de dar seu último conselho para ela. E assim a mãe de Eiji fala que amar é livre, mas que ninguém tem o direito de brincar ou pisar nos sentimentos puros de alguém. Pode até ser que o que ela fez não seja considerado legalmente um crime, mas na visão da mãe de Eiji ela considerava isso como um pecado ainda mais grave. E assim ela aconselha Miyuki para que de agora em diante ela tenha pelo menos um pouco mais de dignidade. E no momento em que Miyuki, apavorada, pede para que ela por favor deixe ela pelo menos ver Eiji um momento, a mãe dele, com uma expressão séria e cheia de ódio, responde que não. E então ela pergunta que tipo de mãe nesse mundo perdoaria uma garota que traiu o amor de seu filho querido, fazendo Miyuki colapsar com suas duras palavras. E assim a mãe dele termina dizendo que no fim será ele quem irá decidir o que fazer, mas que até lá ela não quer ver essa cara imunda dela novamente. E como suas últimas palavras, ela fala que Miyuki não é digna de seu filho. Aquilo parece ter machucado ela profundamente, e assim ela começa a se lembrar de todos os momentos felizes do passado aos quais ela não terá mais acesso agora. E assim ela permanece ali no chão colapsada em desespero e chorando, até que a mãe de Eiji, de forma implacável, pede para que ela por favor saia da frente de sua loja, pois ela irá atrapalhar os clientes. E então ela dá adeus para Miyuki de forma definitiva. Após tudo aquilo que foi dito, Miyuki finalmente percebeu que já não dava mais para voltar atrás. E assim ela andou para casa chorando com o rabinho entre as pernas. E ao chegar em casa, ela é recebida por sua mãe com um sorriso, que fica surpresa por ela ter chegado tão cedo. Miyuki, tentando forçar um sorriso e disfarçando, fala que Eiji não estava se sentindo muito bem hoje. E sua mãe, toda animada, fala que era ótimo ver que eles continuam super apaixonados como sempre. E aquelas palavras de sua mãe deixam Miyuki em choque. Isso até que sua mãe fala que aquilo era ótimo, pois ela lembra que desde pequena Miyuki falava que ia se casar com Eiji, e que desse modo ela deve estar agora vivendo uma juventude maravilhosa. Ao ouvir aquilo, o chão de Miyuki desaba completamente, e ela, se esforçando ao máximo para manter sua mentira, responde que sua mãe tinha razão, e se tremendo ela pede para sua mãe não fazê-la lembrar de coisas tão vergonhosas. E em seguida ela fala que irá para seu quarto estudar, pois logo logo ela terá uma prova. E ao chegar em seu quarto, ela tranca a porta e se joga na cama, falando que não foi somente Eiji e a mãe dele, mas ela também acabou traindo sua própria mãe. Isso faz ela finalmente perceber que ela é uma pessoa horrível, se perguntando por que ela só trai as pessoas que são mais importantes para ela, e que agora cogitar em valorizar Eiji era tarde demais. Para fingir inocência também já era tarde. E em todo esse tempo que ela achava que ela era a vítima ali, era Eiji quem mais sofria. E no fim, quem traiu ele foi ela. E além de tudo, foi ela quem ajudou na conspiração que fez Eiji virar um agressor. Agora já não tinha mais como ela ser perdoada. E ao mexer em suas gavetas, ela retira uma foto. Aquela era a foto dela e de Eiji na cerimônia de abertura da escola. E olhando para aquela foto e percebendo tudo que ela perdeu, Miyuki começa a chorar desesperadamente. E já que agora não tinha outro jeito, ela decide mandar uma mensagem para Kondo, pedindo se podia ir vê-lo agora, falando em pensamentos que agora só restava para ela ser o pior tipo de mulher possível. No outro dia, Eiji acorda com sua barriga doendo. Isso tudo era a aflição do que possivelmente está esperando ele na escola. E ao dar tchau para sua mãe e seu irmão mais velho, ele decide sair de casa. Mas ao abrir a porta, ele logo dá de cara com Ai sorrindo e dando bom dia para ele. Ao vê-la, ele fica extremamente surpreso. Tão surpreso que ele acaba fechando a porta na cara dela e a deixando confusa.
E enquanto ele ficava cada vez mais corado, ela do lado de fora gritava perguntando por que ele fechou a porta em sua cara, sendo que ela veio até ali só para ir até a escola junto com ele, e que ela até mesmo teve que acordar muito mais cedo para conseguir isso. Ao ouvir a voz de Ai, a mãe de Eiji fica animada, e então pergunta o que seu filho estava esperando, sendo que ela veio até ali somente para buscá-lo. E assim, dando um tapinha nas costas dele, ela manda ele ir até Ai, e ele sorrindo concorda com sua mãe. Mas antes que ele pudesse abrir a porta, sua mãe pula na frente e dá bom dia para Ai, agradecendo a ela por ter vindo buscar seu filho, ao mesmo tempo que Eiji reclamava com sua mãe, dizendo que ele mesmo poderia ter aberto a porta. Ai, com um semblante animado, dá bom dia para a mãe dele. Em seguida, a mãe de Eiji lembra que a partir de hoje eles começarão a servir no restaurante um prato de ostras empanadas, e então pergunta se Ai gostava e o que ela achava de vir até ali essa noite, já que aquele será o prato mais popular deles por um tempo. E assim ela fala que é claro que para Ai sempre será de graça. E Ai, animada, fala que ama ostras empanadas. Mas de modo sério, ela fala que se sente mal em aceitar vir até ali de graça tantas vezes e que da próxima vez ela irá pagar corretamente. E a mãe de Eiji fica surpresa em como Ai é responsável, mas fala que Ai não precisava se preocupar e que também eles têm a opção para delivery e que era só ela pedir. Com isso, Ai agradece de forma meiga e fala estar ansiosa para comer aquelas ostras. E a mãe de Eiji, dando um tapa nas costas de seu filho, fala para ele ir logo, pois já estava na hora. E assim eles dois se despedem dela, que fala para eles dois terem cuidado no caminho, e enquanto os observava com um sorriso no rosto. A caminho da escola, Ai, toda animada, pergunta se Eiji costuma comer bastante ostras empanadas. E quando ele responde que só come de vez em quando, ela fala que aquilo era ótimo e que ela estava muito ansiosa. E enquanto ela falava toda orgulhosa de suas preferências, em pensamentos Eiji fala que graças a ela ter vindo junto com ele até a escola, seu medo acabou diminuindo bastante. Só que agora ele estava passando por outro tipo de problema. E esse problema é que todas as pessoas estavam olhando para eles dois. E aquele bando de curiosos queria saber por que Ai estava andando junto com aquele cara dos rumores. E algumas garotas até questionavam se ele por acaso estava obrigando ela. Nesse momento, Eiji chama a atenção dela e pergunta se estava tudo bem mesmo ele andar junto com ela, pois ela também pode acabar virando alvo de bullying. Ai responde que em hipótese alguma isso vai acontecer. E assim ela fala que mesmo não querendo se gabar, mas já se gabando, ela era muito popular. E ao mesmo tempo que ela parecia toda orgulhosa de si mesma, Eiji fala em pensamentos que de fato ele nunca ouviu nenhum boato ou fofoca sobre ela. Ele já tinha ouvido falar que ela sempre recusa as confissões dos garotos sem hesitar, mas que ela faz de forma sincera e sem deixar aquele clima chato. E como ela é muito gentil e prestativa, todos dizem que ela também é muito admirada pelas garotas. E enquanto ele pensava, Ai, chamando sua atenção, fala que ele deveria aproveitar mais as oportunidades, e que se ele andar com ela, ele vai estar bem mais seguro. Isso pois a chance de alguém jogar insultos diretamente para ele será bem menor. E se tudo der certo, os boatos ruins podem ser substituídos pelos de hoje. Afinal, as garotas adoram muito mais rumores de romance do que qualquer outra coisa. Mas ao reparar no que ela tinha acabado de falar, ela fica vermelha igual um pimentão. Só que Eiji não parecia ter notado aquilo e fala somente que não queria que a reputação dela fosse arruinada por sua causa. Ela parecia ter ficado bem feliz pela consideração que ele tem por ela. E novamente corando, ela fala que ele é muito gentil, mas que ele estava se preocupando demais. E assim ela fala de modo sério que se sua reputação fosse arruinada somente por andar com um amigo até a escola, ela não precisaria dela, pois quem dissemina maldade sem conhecer seu caráter não merece nem um pingo de sua atenção. Aquelas palavras deixam ele impressionado. E no momento em que lágrimas começavam a se formar nos olhos dele, Ai fala que ainda era muito cedo para chorar, e que quando tudo isso acabar, aí sim eles podem chorar bastante juntos. Eiji fala em pensamentos que graças a seu amigo Satoshi ele decidiu voltar à escola, e foi graças a Ai que ele decidiu se reerguer e lutar, e era por causa deles dois que ele ainda sentia que podia confiar nas pessoas. Ao chegarem na escola, Ai pergunta se ele iria voltar com ela para casa também, e quando ele surpreso pergunta se ela tinha certeza daquilo, ela fazendo beicinho pergunta por que ele estava indeciso, sendo que foi ela mesma que pediu para eles voltarem juntos. E ao olhar pra frente e ver as pessoas cochichando coisas, ele parece ter entendido a situação. E pelo jeito ela quer proteger ele até no caminho de volta para casa. E assim, sem fazer cerimônias, ele aceita o pedido dela. E para distrair o clima, ela fala que como forma de pagamento ele terá que oferecer a ela várias ostras empanadas. E enquanto ela se afastava, ele observava ela silenciosamente. Após isso, ao chegar no seu armário de sapatos, ele imediatamente se lembra de todas as outras vezes que abriu aquele armário e estava cheio de lixos. E assim ele tenta alcançar o armário com suas mãos trêmulas. Mas ao abrir o armário e para sua completa surpresa, estava tudo limpo e organizado.
Logo em seguida, o coordenador da escola dá bom dia para ele, e isso faz Eiji imediatamente perceber que o coordenador estava provavelmente vigiando ele. E o coordenador, com um sorriso gentil, fala para ele primeiramente ir até a sala dos professores e falar com o professor Takayanagi, pois ele está muito preocupado com Eiji desde o dia anterior. E Eiji, ainda confuso, aceita ir e agradece a ele pelo aviso. E enquanto nosso prota andava, o coordenador da escola permanecia vigiando ele só para garantir que ele não tivesse nenhum problema em seu caminho. Em pensamentos, Eiji estava aflito, pois ir para a sala dos professores iria chamar muita atenção e ele não queria nada disso. E ainda por cima, certamente deve ter alguns professores que desconfiam dele. Mas ao chegar na frente da sala dos professores, Eiji logo nota que Takayanagi estava esperando por ele. E ao Eiji chamá-lo, o professor dá bom dia para ele. E quando Eiji pergunta por que ele estava ali fora, o professor logo responde que era por causa da situação toda, e que inclusive ele achava que seria difícil Eiji entrar sozinho na sala dos professores. Ao notar que o professor já tinha antecipado todas as coisas que estavam o preocupando, Eiji agradece a ele de forma sincera. Mas o professor fala que ele não precisava agradecer e que esse era o mínimo que ele poderia fazer por ele, e que primeiro ele quer ouvir a sua parte da história, e que para isso eles irão usar a sala de reuniões. Eiji, confuso, pergunta por que eles iriam na sala de reuniões e não na sala de coordenação disciplinar. E o professor Takayanagi responde que aquele lugar tem uma atmosfera onde o professor sempre fica em posição de superioridade, e que dessa vez ele quer falar com Eiji de igual para igual e que era por isso que ele pretendia usar aquela outra sala. E Eiji, entendendo suas preocupações, fala que também prefere usar a sala de reuniões. E ao chegar lá, o professor se senta e pede para Eiji sentar ao seu lado, pois era muito mais fácil conversar lado a lado do que frente a frente. E com isso, Eiji, em silêncio, simplesmente se senta ao lado dele. Takayanagi é quem inicia a conversa, dizendo que antes de ouvi-lo ele precisava dizer algo. E enquanto Eiji ficava confuso, o professor se curva e se desculpa com ele, o deixando extremamente surpreso com aquilo. O professor então fala que no dia anterior ele acabou não percebendo a mudança de comportamento de Eiji e acabou deixando ele sofrer, e que sendo assim ele também tinha responsabilidade sobre o que aconteceu com Eiji e que ele sentia muito mesmo por isso. Eiji, de modo aflito, logo pede para o professor levantar a cabeça, dizendo inclusive que ele mesmo também não foi pedir por ajuda, e que só pelo fato do professor ter percebido tão rápido já era algo incrível. Takayanagi agradece pelas palavras de seu aluno, e então fala que no dia anterior ele ouviu a versão da história que Satoshi contou, e que ele entende que Eiji passou por algo extremamente difícil. E assim ele pede se Eiji poderia contar a ele tudo o que houve, mesmo que fosse somente aos poucos, quando ele conseguir finalmente organizar seus próprios sentimentos. Ao ouvir aquelas palavras, Eiji parece ter ficado bem aflito, e assim ele começa a se lembrar de tudo que vem acontecendo nos últimos dias com ele. E de repente vem à sua mente uma cena onde todos os seus colegas começam a chamá-lo de X9 por ter contado tudo para um professor, e estar tentando pagar de vítima após tudo o que fez. Ao perceber sua expressão aflita, o professor logo se desculpa, dizendo que foi muito insensível de sua parte, e que ele não precisava se forçar a pensar nisso agora, e que se ele não quisesse falar nada sobre isso hoje estava tudo bem. E Eiji, ainda claramente desanimado, se desculpa com ele. Mas o professor fala que isso não era algo pelo qual ele precisasse se desculpar, e então, mudando de assunto, ele pergunta se Eiji estava com sede, e que mesmo isso sendo contra as regras da escola, ele hoje iria comprar algo para ele, perguntando o que Eiji gostaria de beber. E sendo assim, Eiji pede uma Coca-Cola. E no momento em que Takayanagi pede para ele esperar um pouco, Eiji pergunta como ficariam as aulas, já que estava quase na hora da primeira aula começar. O professor responde que os adultos resolverão isso depois, e que quem está dando a primeira aula é o vice-diretor, pois como a primeira matéria de hoje era História Mundial, o vice-diretor era a pessoa perfeita para isso, já que ele já foi professor de História e Geografia. E então ele fala que a prioridade máxima da escola agora é estar ao lado de Eiji, que é a pessoa que mais deve estar sofrendo nesse momento. Aquelas palavras de seu professor fazem ele se emocionar, e ele agradece do fundo do coração. E após voltar com os refrigerantes, ele entrega um para Eiji, dizendo que pegou as maiores latas que tinham. E assim ele fala que estava tão quente hoje que até mesmo ele iria quebrar a dieta e tomar uma junto. Isso até Eiji mudar de assunto e perguntar por que o professor acreditava nele. E nesse momento o professor responde que existiam 2 motivos para isso, deixando Eiji curioso. O primeiro desses motivos era que a maioria dos alunos está sendo arrastada por boatos irresponsáveis e agindo como se estivessem em um pânico coletivo, e eles, como adultos, conseguem visualizar as coisas de forma muito mais objetiva do que os alunos. Na internet, os cancelamentos acontecem frequentemente, e para o público online, quem é alvo de cancelamento é sempre o vilão.
As pessoas se iludem achando que são algum tipo de juiz da internet e que tem passe livre para poder ficar despejando insultos cruéis nos outros, mas que muitas vezes nem se sabe direito a origem do cancelamento. E se você se deixar levar por boatos ou insultos outros pressupondo que é certo ou não, você pode acabar perdendo tudo também. O professor Takayanagi fala que eles nem percebem isso, mas as pessoas que estão insultando Eiji são exatamente assim. Dessa forma, Eiji pergunta o que aconteceria se ele realmente fosse como dizem os boatos. E o professor responde que essa possibilidade não era zero, mas era aí que entra o segundo motivo. E assim ele fala que para ele não importa por quantos problemas Eiji tenha passado, mas que ele não parecia ser o tipo de pessoa que recorre à violência. Ele não parecia ser um aluno que mereça sofrer esse linchamento tão cruel. E sorrindo ele fala que pelo menos isso era o que o seu instinto como professor falava. Após ouvir tudo aquilo que seu professor disse, Eiji parece ter tomado coragem, e então com expressão séria ele fala que tinha um desabafo para fazer. E assim ele fala que, como o professor já deve saber, ele namorava a garota chamada Miyuki, e se lembrando do rosto dela, o professor fala que de fato se lembra disso. Eiji então fala que no dia do seu aniversário eles tinham combinado de sair juntos, mas que simplesmente do nada ela mandou uma mensagem para ele dizendo que não podia mais ir de última hora. E que assim, quando ele estava andando sozinho pela cidade, ele acabou vendo ela e Kondo andando agarrados juntos. E que depois de ter visto isso, ele acabou segurando o braço dela para perguntar mais sobre. Só que ele acabou não tendo noção da força que tinha posto e ela acabou reclamando que estava doendo. E então logo em seguida, Kondo deu um soco na cara dele e começou a chamá-lo de agressor e de stalker. Ao ouvir aquilo, o professor fica indignado de que Kondo tenha feito isso, pois além da traição, ele agrediu e difamou Eiji. E continuando sua história, ele fala que depois disso, Kondo obrigou ela a escolher com quem deles dois ela ficaria. E no momento em que Eiji estava tendo dificuldades para falar o que aconteceu após isso, o professor Takayanagi acaba supondo que ela provavelmente tenha escolhido Kondo. E Eiji, todo deprimido e tremendo, fala que infelizmente foi isso que aconteceu. E assim, pondo a mão no ombro de Eiji, Takayanagi agradece por ele ter contado isso a ele, pois ele sabia que deve ter sido muito difícil e doloroso. E assim, fazendo uma expressão irritada, ele fala o nome de Kondo. O que ele sabia de Kondo é que ele é o artilheiro do time de futebol e tem notas altas, e que ele finge ser um jovem tranquilo, mas que ele está longe de ser um aluno exemplar, especialmente porque ele se envolve demais em problemas amorosos, e sua reputação entre os professores é terrível. E aparentemente, pelo relato de Eiji, ele não foi pro hospital depois de ser agredido. Takayanagi percebe que Kondo é muito astuto e ele sabia que se não tiver provas como um laudo médico, ele podia simplesmente distorcer e justificar seus atos. Eles precisavam nesse momento reunir o máximo de informações possíveis e destruir os argumentos dele pelas próprias contradições. E assim Takayanagi fala com expressão séria que a partir de agora quem irá resolver isso serão os adultos. Em pensamentos, ele fala que a prioridade máxima deles é garantir que a vida escolar de Eiji não seja prejudicada. Ele ter que assistir às aulas enquanto os colegas continuarem repudiando ele com boatos falsos só resultará em traumas para a vida toda. E assim ele se lembra das palavras do diretor, onde ele fala que lidar com essa questão se tornará irrelevante caso Eiji deixe de assistir às aulas ou frequentar a escola. Eles também não podiam permitir que ele seja prejudicado por não conseguir participar das aulas. E assim ele exige para que todos os educadores ali deem suporte para todas as dúvidas que ele tiver e apliquem tarefas de reforço caso necessário. E assim Takayanagi fala em pensamentos que até mesmo o diretor está dando o máximo de si, pois quanto mais aquele problema persistir, mais difícil será para Eiji. E enquanto Takayanagi pensava, Eiji se desculpa com ele, por estar causando diversos problemas. Mas o professor aflito fala que Eiji não estava causando problema algum. E então, pondo as mãos nos ombros dele, ele fala que isso era um problema dele como professor e da escola inteira. E desse modo ele fala que ele e os outros professores irão agir com tudo que tem para resolver essa situação, e que além disso Eiji já tinha bastante responsabilidades para lidar, além do fato dele ser uma pessoa muito gentil. Ouvir aquelas palavras deixa Eiji surpreso, até que Takayanagi fala que ser gentil não é uma coisa ruim, mas sim uma virtude, pois é justamente por ele ser gentil com os outros que as pessoas ao seu redor também querem que ele dependa delas. E quando Eiji pergunta se estava tudo bem ele fazer isso, o professor responde que era claro que sim, e que gostar de alguém é de certa forma o sentimento mais puro que existe, e que quando esse sentimento é pisoteado até mesmo um adulto fica em pedaços.
E assim ele fala que inclusive a enfermeira Mitsui e os outros professores estão preocupados. Isso também incluía amigos como Satoshi e seus familiares. E até mesmo ele estava preocupado com Eiji. E assim ele fala que Eiji deveria confiar neles e dividir o fardo para não carregar tudo sozinho. E assim ele pede para que, por favor, Eiji coloque a si mesmo em primeiro lugar nos momentos difíceis. E Eiji, sorrindo aliviado, concorda com seu professor.